física foram equivalentes a ter 3 anos de idade a menos e estavam relacionados a um risco 20% menor de comprometimento cognitivo. 14. Efeitos múltiplos se somam quando o corpo participa de atividades físicas. O exercício é um poderoso anti-inflamatório. Ao ativar o processo do NRF2, que eu descrevi anteriormente, ele ativa os genes que suprimem as inflamações. E isso pode ser medido em laboratório. Cientistas comprovaram, repetidas vezes, que as proteínas C reativas, um marcador de inflamação equentemente usado em laboratório, são menores naqueles que mantêm uma rotina de exercícios. A sensibilidade à insulina também melhora. O exercício ajuda a equilibrar o açúcar no sangue e reduz a glicação de proteínas. Sabemos que isso é verdade graças a pesquisas a respeito dos efeitos do exercício físico sobre a hemoglobina A1C. Em um estudo notável, pesquisadores pediram a 30 participantes que não fizessem qualquer mudança de estilo de vida, enquanto outros 35 foram postos num programa de exercícios 3 vezes por semana. 15 O grupo de controle não participou de qualquer forma de exercício. Depois da 16ª semana, a hemoglobina A1C caiu 0,73 no grupo que se exercitava, mas aumentou 0,28 no grupo sem exercícios. Para contextualizar esses números, quando a hemoglobina A1C é de 6,0, uma redução de 0,73 acarretada pelos exercícios representa uma redução de 12%, o que é comparável a um remédio contra o diabetes. Não é preciso muito para causar impacto. Ok, então os exercícios fazem bem ao corpo e ao cérebro. Mas quanto exercício? Quão rigoroso? Limpar a casa e atividades diárias habituais, como cuidar do jardim ou tirar o lixo, contam. Para responder essa pergunta, vamos examinar um estudo do Projeto de Memória e Envelhecimento da Universidade Rush, uma instituição privada do estado de Illinois, nos Estados Unidos. É o estudo que gerou os gráficos que exponho nas páginas 209 e 10. Quando o Dr. Aaron S. Bucha estudou os efeitos dos exercícios físicos diários sobre o risco de Alzheimer, não tinha como prever que os resultados mostrariam diferenças radicais entre pessoas relativamente sedentárias e aquelas que realizam diversos tipos de atividade, inclusive atitudes simples como cozinhar, lavar pratos, jogar cartas, empurrar uma cadeira de rodas e limpar a casa. Ele conseguiu rastrear o nível de atividade das pessoas usando um novo aparelho, chamado actigraph, que é usado no pulso e detecta e quantifica os movimentos. A idade média dos testados, nenhum deles com demência, era de 82 anos. Dos 716 iniciais, 71 desenvolveram completamente Alzheimer ao longo de aproximadamente 3 anos e meio de acompanhamento. 16 Os resultados do estudo revelaram que os indivíduos no 10º percentil inferior de atividade física diária tiveram um aumento de 230% no risco de desenvolver Alzheimer, se comparados àqueles no 10º percentil mais alto de atividade física. Quando foram avaliados os dados em termos de intensidade de atividade física, os resultados foram ainda mais convincentes. Ao comparar aqueles no 10º percentil mais baixo com os indivíduos nos 10% mais altos, o Dr. Bucha e sua equipe concluíram que o risco de Alzheimer quase triplicou naqueles que se exercitavam menos. O Dr. Bucha argumentou, com razão, que não podemos subestimar o poder de atividades de baixo custo, fácil acesso e nenhum efeito colateral, que não são necessariamente exercícios formais. Os simples atos da vida cotidiana podem propiciar benefícios protetores do cérebro em qualquer idade. Escolha um jogo. Evidentemente, você não precisa estabelecer a meta de escalar o Monte Everest. Tampouco precisa treinar para uma prova de resistência. Mas exercícios regulares que mantêm seu coração batendo forte são indispensáveis. Embora um pequeno número de estudos tenha mostrado benefícios cognitivos entre idosos que apenas puxaram ferro durante um ano, a maioria dos estudos atuais e todas as experiências com animais envolviam correr ou outras atividades aeróbicas como a natação, o ciclismo, a caminhada em trilha ou a caminhada pesada, pelo menos 5 dias por semana, com pelo menos 20 minutos por sessão. Tenho consciência de que os exercícios não estão na lista de prioridades da maioria das pessoas, mas espero que as evidências que apresentei neste capítulo o incentivem a repensar sua lista de tarefas, caso você já não possua uma rotina de exercícios. Peço que dedique uma semana, durante o programa, a se concentrar nessa área importante de sua vida, e comece a malhar regularmente, se é que já não o faz.
e se já faz, use essa semana para aumentar a duração e a intensidade de seus exercícios. 9. Boa noite, cérebro. Alavanque sua leptina para controlar os hormônios. Encerre um dia antes de começar o outro. E interponha uma sólida parede de sono entre os dois. Ralph Waldo Emerson. Quando Samuel, um corretor de ações de 48 anos, veio se consultar comigo num dia do final de novembro, ele me pediu para otimizar sua saúde. Ele não era o primeiro a fazer um pedido tão genérico, até vago, mas eu sei o que ele realmente queria. Ele queria que eu fosse fundo em seus problemas e o levasse a um estado de saúde vibrante que ele nunca sentirá antes na vida. Missão dura para qualquer médico realizar, mas algo em seu rosto inchado me deu uma pista imediata de onde poderia estar o problema. Comecei me informando de seu histórico médico e de suas queixas principais. Ele tinha um histórico de baixo funcionamento da tireoide, que ele tratava com remédios. Disse que levava uma vida bastante estressante, mas classificou como boa sua saúde geral. Não havia muito a relatar no que diz respeito a problemas médicos anteriores, mas é interessante notar que ele mencionou que o filho havia sido sensível a alimentos sólidos quando era bebê, e uma sensibilidade ao glúten havia sido diagnosticada. Discutimos em maiores detalhes o problema da tireoide e fiquei sabendo que ele tivera uma doença autoimune chamada tireoidite de Hashimoto, causada pela ativação anormal do sistema imunológico, que passa a atacar a glândula tireoide. Fui adiante e pedi um exame de sensibilidade ao glúten, que deu resultados inegáveis. De fato, ele era altamente sensível ao glúten. Apenas um de 24 anticorpos testados estava na faixa normal. Ele precisava experimentar uma dieta sem glúten. A reação dele à dieta foi bastante notável, e ancamente, bastante previsível à luz tanto da experiência do próprio filho como seu teste fora da curva. 4 meses depois do início da dieta, recebi dele uma carta que me fez sorrir. Ele admitia por escrito o quanto sua vida tinha piorado, até o momento em que marcou consulta comigo. Evidentemente, ele havia contado uma mentirinha quando me contou que sua saúde estava bem. Longe disso, ele escreveu: antes do diagnóstico de sensibilidade ao glúten, minha saúde estava numa espiral negativa. Embora eu apenas tivesse acabado de entrar na casa dos 40 e fizesse exercícios diários, eu me sentia letárgico e mal conseguia chegar ao fim do dia. Eu estava me tornando irascível e surtava facilmente, por qualquer motivo. A depressão se instalou, já que eu não conseguia me livrar dos pensamentos negativos. Convenci-me de que ia morrer e, hoje eu sou uma pessoa nova. Voltei a ser tranquilão e tenho energia o dia todo. Durmo a noite inteira regularmente e minha dor nas juntas desapareceu. Consigo pensar com clareza e não me distraio das minhas tarefas. A melhor parte é que aquela gordurinha teimosa em volta da minha região central virtualmente derreteu pela metade em 2 semanas. Agradeço ao Senhor por me devolver minha vida. Embora Samuel não tenha mencionado seus problemas de sono na primeira consulta, meu palpite era que fazia tempo que ele não tinha um sono reparador. Tinha o ar exausto e todos os sinais padrão de uma falta de sono prolongada. Em muitos de meus pacientes antes do tratamento, a falta de sono é tão normal que eles chegam a esquecer o que é uma boa noite de sono até voltar a ter uma. Samuel deve ter achado que dormir a noite inteira fosse apenas um efeito colateral positivo da adoção de uma dieta sem glúten. Mas era mais do que isso. A partir do momento em que ele começou a ter um sono relaxante, uma noite após a outra, ele começou a recarregar profundamente o corpo hormonal, emocional, física e até espiritualmente. Deixando de lado todos os problemas com o glúten e até o transtorno de tireoide, posso dizer sem sombra de dúvida que obter um sono reparador teve um grande papel na reversão de suas condições, conduzindo-o exatamente à posição onde queria estar, um estado de saúde ideal. A maioria de nós subestima os benefícios do sono, mas é um dos poucos bens que possuímos que é totalmente gratuito e totalmente essencial para o bem-estar. Também é, como você vai descobrir, uma ferramenta fundamental na prevenção do declínio do cérebro. A ciência do sono. Muito se escreveu nos últimos 10 anos sobre a ciência do sono, e com razão, mais do que nunca, hoje entendemos o valor do sono do ponto de vista científico. Estudos laboratoriais e clínicos mostraram que praticamente todos os sistemas do corpo são influenciados pela qualidade e pela quantidade do nosso sono, especialmente o cérebro. 1 Entre os benefícios comprovados.
O sono pode determinar quanto comemos, a velocidade do nosso metabolismo, o quanto engordamos ou emagrecemos, se conseguimos combater infecções, o quanto somos criativos e cheios de ideias, se lidamos bem com o estresse e com que velocidade processamos informações e aprendemos coisas novas. 2. Um sono adequado, o que para a maioria de nós significa pelo menos 7 boas horas, também influencia nossos genes. No início de 2013, cientistas ingleses descobriram que uma semana de privação de sono alterava o funcionamento de 711 genes, incluindo alguns que afetam o estresse, os processos inflamatórios, a imunidade e o metabolismo. 3. Tudo que afeta negativamente essas importantes funções do organismo afeta o cérebro. Dependemos desses genes para produzir um fornecimento constante de proteínas que substituam ou reparem tecidos danificados, e se eles param de funcionar depois de apenas uma semana de sono ruim, isso nos diz muito a respeito do poder do sono. Embora possamos não perceber os efeitos colaterais da falta de sono no nível genético, com certeza vivenciamos os demais sintomas da privação de sono crônica: confusão mental, perda de memória, baixa imunidade, obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes e depressão. Todas essas condições estão intimamente ligadas ao cérebro. Também foi só recentemente que passamos a aceitar o fato de que poucos, dentre nós, dormem o suficiente para sustentar as reais necessidades do corpo. Cerca de 10% dos americanos sofrem de insônia crônica, enquanto nada menos que 25% de nós relatam não dormir o suficiente com alguma frequência. 4. E além da necessidade de dormir o bastante, os cientistas agora se concentram na qualidade do sono, ou seja, sua capacidade de restaurar o cérebro. É melhor ter um sono profundo de 6 horas ou um sono ruim de 8? Pode parecer fácil responder a essas perguntas, mas os cientistas ainda estão tentando desfazer o mistério do sono e de como ele afeta homens e mulheres de maneiras diferentes. No momento em que escrevo este capítulo, fico sabendo de um novo estudo a respeito dos surpreendentes efeitos do sono sobre o apetite. Aparentemente, os hormônios influenciados pela privação do sono são diferentes no homem e na mulher. 5. Embora as consequências sejam as mesmas para ambos os sexos, uma tendência a comer demais, o gatilho subjacente da fome não é o mesmo nos dois. No homem, a falta de sono suficiente leva a níveis elevados de grelina, um hormônio que estimula o apetite. Nas mulheres, em compensação, os níveis de grelina não são influenciados pela falta de sono, mas os níveis de GLP-1, um hormônio supressor de apetite, são. Reconheço que uma diferença tão sutil pode parecer insignificante, dado que o resultado final é o mesmo de um jeito ou de outro, mas serve para mostrar quão pouco sabemos a respeito de toda a bioquímica do corpo humano em resposta ao sono. Se há uma coisa que precisamos saber sobre o sono, é que ele se torna um problema cada vez maior à medida que envelhecemos. Isso ocorre por uma série de razões, muitas delas decorrentes de condições médicas que podem solapar um sono profundo. Chega a 40% o número de adultos idosos que não conseguem ter uma noite boa de sono devido a problemas crônicos, como apneia e insônia. Hoje em dia temos inclusive evidências da relação entre o sono interrompido e o declínio cognitivo. Christine Yaffe, psiquiatra da Universidade da Califórnia, estuda pessoas cujo risco de desenvolver comprometimento cognitivo e demência é elevado. Em sua clínica de transtornos de memória, ela vê um dado comum nas queixas dos pacientes: a dificuldade de cair no sono e continuar adormecido. Eles relatam que sentem cansaço o dia todo e recorrem a cochilos. Quando Yaffe realizou uma série de estudos analisando mais de 1.300 adultos acima dos 75 anos ao longo de um período de 5 anos, ela percebeu que aqueles com interrupções do sono, como as provocadas por uma respiração inadequada ou apneia do sono, tinham quase 2 vezes mais chance de desenvolver demência ao longo da vida. Aqueles que sonham interrupções no ritmo circadiano natural, ou que acordavam no meio da noite, também tinham um risco maior. 6. O ciclo circadiano está no cerne do nosso bem-estar. Por volta das 6 semanas de vida, todos nós estabelecemos esse padrão de atividade repetitiva, associado aos ciclos do dia e da noite, que permanece conosco. Assim como ocorre com o nascer e o pôr do sol, esse ciclo se repete basicamente a cada 24 horas. Temos diversos ciclos que coincidem com o dia solar de 24 horas, do ciclo de sono e vigília aos padrões estabelecidos em nossa configuração
biológica e a alta e a baixa dos hormônios, as flutuações na temperatura corporal, o fluxo e refluxo de certas moléculas de que dependem nossa saúde e nosso bem-estar. Quando nosso ritmo não está sincronizado com o dia solar de 24 horas, podemos nos sentir adoentados ou cansados, que é o que ocorre, por exemplo, quando viajamos de um fuso horário para outro e forçamos o corpo a adaptar-se rapidamente a um novo ciclo. A meu ver, a maioria das pessoas não se dá conta de quanto o ritmo inerente do corpo depende dos hábitos de sono e é controlado pelo cérebro. Os ciclos naturais de dia e noite do corpo ditam praticamente tudo em nós. Basta lembrar que os padrões de liberação de hormônios estão ligados a esse ciclo. Um exemplo básico é a temperatura do corpo, que, em consequência da dança de certos hormônios no corpo, sobe durante o dia, soe uma ligeira queda à tarde, daí a sesta, tem um pico noturno e depois vai caindo ao longo da noite. Nas primeiras horas da manhã, chega ao ponto mais baixo, ao mesmo tempo em que outro padrão começa a subir, com os níveis de cortisol atingindo o pico de manhã, e em seguida caindo ao longo do dia. Trabalhadores noturnos que sabidamente mantêm hábitos de sono irregulares devido à função, convivem, por causa disso, com um risco potencial mais elevado de uma série de doenças. Não é à toa que em inglês se usa a expressão graveyard shift, o turno do cemitério. Por isso, da próxima vez que você se sentir anormalmente cansado, mal-humorado, mentalmente lento, esquecido, com sede, fome, ou até mesmo alerta, agressivo ou excitado, analise seus hábitos de sono recentes em busca de explicações. Basta dizer que precisamos de um padrão regular e confiável de vigília e de um sono reparador para regular nossos hormônios. Daria para escrever vários livros sobre os hormônios do corpo. Mas, para os fins desta discussão, em particular sobre a questão do sono e da saúde cerebral, vamos nos concentrar em um dos hormônios mais discretos e subestimados do nosso corpo, a leptina. Como ela coordena, basicamente, as respostas inflamatórias do corpo e ajuda a determinar se ansiamos por carboidratos, nenhuma conversa sobre a saúde do cérebro pode deixar de lado esse importante hormônio, e ele é fortemente impactado pelo sono. Conseguindo controlar esse mestre de cerimônias biológico, pode-se regular o reino hormonal, beneficiando o cérebro e o corpo. Quanto mais gordo você é, menor seu cérebro será. Era o ano de 1994. Foi uma descoberta que chocou a comunidade médica e mudou para sempre não apenas a forma como vemos o corpo humano e seu complexo sistema hormonal, mas também o sono e seu verdadeiro valor como regente do império. Justamente quando achávamos ter descoberto todos os hormônios e suas funções, achamos um novo, que não sabíamos que existia. 7.8 Ele se chama leptina, e ocorre que não é apenas um hormônio comum. Como a insulina, a leptina é um dos principais, com decisiva influência sobre todos os demais, e controle sobre praticamente todas as funções do hipotálamo. O hipotálamo é onde mora seu dinossauro interior, é uma estrutura antiga, anterior ao ser humano, que fica no meio da cabeça, e é responsável pelas atividades rítmicas do corpo e por um amplo leque de funções fisiológicas, da fome ao sexo. Mas talvez essa descoberta tenha demorado tanto porque a leptina foi identificada num local improvável, as células adiposas. Antes mencionei que se acreditava que as células adiposas apenas guardavam para os dias de chuva calorias desnecessárias. Mas agora se sabe que o tecido adiposo participa de nossa fisiologia tanto quanto outros órgãos vitais, graças a hormônios residentes, como a leptina, que controla se acabaremos ou não com barrigas salientes e cérebros pequenos. Antes de tudo, um esclarecimento rápido: a função da leptina no corpo, como a de todo hormônio, é extremamente complexa. Todo o sistema hormonal, na verdade, é extraordinariamente intrincado. Há um número incontável de inter-relações. Descrever todas vai além do escopo deste livro. Vou simplificar e revelar apenas o que você precisa saber para assumir o controle de seus hormônios, em benefício do cérebro. A leptina é, no nível mais básico, uma ferramenta primitiva de sobrevivência. Está ligada de forma singular à coordenação de nossas respostas metabólica, hormonal e comportamental à fome. Assim sendo, tem um poderoso efeito em nossas emoções e nosso comportamento. A leptina é uma espécie de guardião, e ao compreender esse hormônio você saberá como regular o restante de seu sistema hormonal. Ao fazê-lo, poderá cuidar de sua saúde de maneiras inimagináveis. Embora a leptina seja encontrada nas células adiposas, isso não é necessariamente ruim.
Em excesso, é bem verdade, causa problemas, sobretudo doenças degenerativas e uma vida mais curta. Mas níveis saudáveis de leptina fazem o contrário, previnem a maior parte das doenças do envelhecimento e aumentam a longevidade. Quanto mais se majora a sensibilidade a esse hormônio crucial, mais saudável se é. Por sensibilidade, entendo a forma como os receptores desse hormônio reconhecem e usam a leptina para realizar diversas operações. Nora Tejegaldas, uma terapeuta nutricional reconhecida, define a leptina de maneira sucinta no livro Primal Body, Primal Mind Corpo. Primordial, mente primordial. A leptina controla, essencialmente, o metabolismo dos mamíferos. A maioria das pessoas acha que esse papel cabe à tireoide, mas na verdade a leptina controla a tireoide, que regula a taxa de metabolismo. A leptina supervisiona todas as reservas de energia. A leptina decide nos deixar com fome e armazenar ou queimar gordura. A leptina organiza nossas reações inflamatórias e controla, até o despertar simpático versus o parasimpático no sistema nervoso. Se qualquer parte do seu sistema hormonal não vai bem, incluindo os hormônios sexuais e suprarrenais, você nunca terá chance de verdadeiramente resolver esse problema até controlar seus níveis de leptina. 9. Tejegaldas chama a leptina de vizinho novo que manda no bairro inteiro, e a definição não poderia ser mais perfeita. Da próxima vez que você largar o garfo e levantar-se da mesa do jantar, agradeça a sua leptina. Quando você está de estômago cheio, as células adiposas liberam leptina para dizer a seu cérebro que pare de comer. SOEIO. Isso explica por que quem tem níveis reduzidos de leptina tende a comer em excesso. Um estudo que virou referência, publicado em 2004, mostrou que pessoas com uma queda de 20% na leptina soem um aumento de 24% na fome e no apetite, levando-as a ingerir alimentos ricos em calorias e carboidratos, principalmente doces, salgadinhos e alimentos com amido. 10 E o que causa essa queda na leptina? Privação de sono. 11 Descobrimos muito a respeito dos hormônios apenas com estudos sobre o sono. Estes, por sua vez, nos deram informações a respeito do valor do sono na regulagem de nossos hormônios. A leptina e a insulina têm, na verdade, muito em comum, embora tendam a ser antagônicas. Ambas são moléculas que favorecem as inflamações. A própria leptina é uma citocina anti-inflamatória, além de desempenhar um importante papel nos processos inflamatórios do corpo. Controla a criação de outras moléculas inflamatórias no tecido adiposo. E ajuda a explicar por que pessoas com sobrepeso ou obesas são suscetíveis a problemas inflamatórios, inclusive aqueles que aumentam substancialmente o risco de transtornos cerebrais, problemas de saúde mental e doenças degenerativas. Tanto a leptina quanto a insulina têm um posto alto na hierarquia da cadeia de comando do corpo. Por isso, desequilíbrios tendem a se tornar círculos viciosos, perturbando quase todos os sistemas do corpo, não apenas aqueles diretamente controlados por esses hormônios. Além disso, a leptina e a insulina soem influência negativa das mesmas coisas, e os maiores transgressores são os carboidratos. Quanto mais um carboidrato é refinado e processado, mais desregula os níveis saudáveis de leptina e insulina. Expliquei anteriormente como o abuso constante dos carboidratos sobre o bombeamento de insulina e o equilíbrio do açúcar no sangue acaba levando à resistência à insulina. O mesmo ocorre com a leptina. Quando o organismo está sobrecarregado e inundado de substâncias que causam elevações constantes da leptina, adivinhe, os receptores de leptina começam a ser desativados e você se torna resistente a ela. Eles param de ouvir a mensagem da leptina. Em termos simples, eles abrem mão do controle e seu corpo fica vulnerável a doenças e outras disfunções. Portanto, mesmo com a leptina elevada, ela não funciona, não sinaliza ao seu cérebro que você está satisfeito e pode parar de comer. E se você é incapaz de controlar o apetite, o risco de ganhar peso e ficar obeso é muito maior, o que aumenta o risco de transtornos cerebrais. Estudos mostraram que níveis elevados de triglicérides, outro resultado do excesso de carboidratos na dieta, causam resistência à leptina. 12 Nenhum remédio e nenhum suplemento no planeta podem equilibrar os níveis de leptina. Mas um sono melhor, assim como escolhas alimentares melhores, sim. Você é resistente à leptina? É uma pergunta que temos que fazer a nós mesmos. Infelizmente, milhões de americanos podem ser considerados sócios remidos do clube dos resistentes à leptina. É quase garantido se você tem uma dieta rica em carboidratos e não dorme bem.
O livro The Rosedale Diet é a dieta de Rosedale de Ron Rosedale e Carol Coleman, que trata de forma abrangente da leptina no controle do peso, enumera os sintomas, muitos dos quais ocorrem também na resistência à insulina. 13. Item excesso de peso. Item cansaço após as refeições. Item presença de pneuzinhos. Item pressão arterial alta. Item desejo constante pelos alimentos favoritos. Item sensação constante de estresse e ansiedade. Item fome permanente ou no meio da noite. Item osteoporose. Item incapacidade de perder ou manter o peso. Item desejo constante de açúcar ou estimulantes como a cafeína. Item triglicérides de jejum alto, acima de 100 mg/dl, principalmente quando igual ou superior aos níveis de colesterol. Item tendência a beliscar depois das refeições. Item incapacidade de mudar a aparência do corpo, por mais exercícios que faça. Não entre em pânico se você tiver motivos para acreditar que é resistente à insulina. O programa descrito no capítulo 10 vai colocá-lo nos eixos. O outro lado da moeda, a grelina. Outro hormônio relacionado ao apetite, que eu preciso mencionar antes de seguir adiante, é a grelina. É o yin, a leptina é o yang. A grelina é liberada pelo estômago quando ele está vazio, aumentando o apetite. Envia ao cérebro a mensagem de que você precisa comer. Como é de se esperar, uma ruptura na dança da leptina com a grelina é inimiga de seus desejos alimentares, de sua sensação de saciedade, de sua capacidade de resistir às tentações na cozinha e de sua cintura. Em estudos sobre o sono com pessoas do sexo masculino, os níveis de grelina dispararam em resposta a um tempo de sono inadequado. Isso provocou um apetite maior e uma propensão a migrar para alimentos ricos em carboidratos e pobre em nutrientes, que, uma vez consumidos, se transformam facilmente em gordura. Quando os hormônios do apetite não se comportam de maneira normal, o cérebro basicamente se desconecta do estômago. Ele o engana, fazendo crer que se tem fome quando não é o caso, e reforça ainda mais um desejo quase irresistível por alimentos que perpetuam o círculo vicioso de formação de gordura. Esse ciclo, por sua vez, alimenta um ciclo ainda maior, que se autoalimenta e afeta o equilíbrio do açúcar no sangue, os processos inflamatórios e, evidentemente, o risco de transtornos e doenças cerebrais. Em outras palavras, se você não for capaz de controlar a fome e o apetite, tem boas chances de não conseguir administrar a química do sangue, o metabolismo, a cintura. Durante a terceira semana do programa, eu pedirei a você que se concentre na obtenção de um sono rotineiramente de alta qualidade, de modo a obter o controle sobre os hormônios que têm a ver diretamente com o futuro de seu cérebro, e você não terá que buscar pílulas para dormir. O melhor sono, para o cérebro, é o que vem naturalmente. Parte 3. Diga adeus aos grãos. Parabéns! Agora você já sabe mais que muitos médicos atuais a respeito dos hábitos de um cérebro altamente eficiente. Se você ainda não começou a mudar algumas coisas na sua vida com base naquilo que leu, agora é a sua chance. Nesta seção do livro, você seguirá um programa de 4 semanas, durante o qual mudará sua dieta, deixando de baseá-la em carboidratos, e reabilitará seu organismo, para atingir a saúde ideal. É nesse momento que você se sentirá vibrante, enérgico e mentalmente aguçado. Também é quando qualquer médico que examine seu sangue vai parabenizá-lo por ter um excelente controle da glicemia no sangue, dos marcadores de inflamações e até do nível de colesterol. É aonde todos sonhamos chegar, e está muito mais perto do que você imagina. Alterar hábitos pessoais, ainda que pequenos, pode parecer insuportável no começo. Você se pergunta como evitar aquilo a que se acostumou. Vai sentir-se tolhido ou com fome. Vai achar impossível manter para sempre um novo estilo de vida? Esse programa é factível, considerando o tempo disponível e os compromissos que você já assumiu? É possível chegar a um ponto em que seguir essas instruções se torna algo natural? Este programa é a resposta. É uma estratégia simples e direta que tem um equilíbrio certo entre estrutura e adaptabilidade para você respeitar suas preferências pessoais e seu poder de escolha. Você completará meu programa de 4 semanas com os conhecimentos e a inspiração para permanecer num rumo saudável pelo resto da vida. Quanto mais você aderir às minhas recomendações, mais rapidamente constatará os resultados.
Tenha em mente que este programa tem muitos benefícios, além dos físicos, que são óbvios. Uma saúde cerebral ideal, assim como uma cintura menor, deve ser a sua prioridade, mas a recompensa não para aí. Você verá alterações em todos os setores de sua vida. Vai se sentir mais confiante e com maior autoestima. Vai se sentir mais jovem e no comando da própria vida e do futuro. Será capaz de atravessar períodos de estresse com facilidade, terá motivação para manter-se ativo e relacionar-se com os outros e se sentirá mais realizado no trabalho e em casa. Em resumo, será mais feliz e mais produtivo. E o sucesso gerará mais sucesso. Quando sua vida se tornar mais enriquecida, mais plena e mais cheia de energia, como resultado do seu esforço, você não vai querer voltar ao estilo de vida antigo e insalubre. Eu sei que você é capaz. Você precisa por você mesmo e por seus entes queridos. As compensações e as consequências potencialmente desastrosas caso você não siga este conselho são gigantescas. 10. Um novo modo de vida ou plano de ação de 4 semanas em casa. Eu só sirvo comida cuja história eu conheço. Michael Pollan. Chegou a hora. Alguns de vocês podem estar em pânico, só pela ideia de abandonar os bem-amados carboidratos. Reconheço que, para algumas pessoas, deixar de lado o pão, os doces e a maior parte das sobremesas, entre outras coisas, será doloroso. É difícil mudar, e mudar hábitos há muito estabelecidos é ainda mais difícil. É comum que me perguntem logo de cara, mas que diabos eu vou comer? Alguns se preocupam com a abstinência de açúcar e trigo, e com a vontade insaciável de ingerir carboidratos. Preveem fomes colossais, a que não serão capazes de resistir. Temem a reação do corpo a uma virada de 180 graus na dieta. E imaginam se é mesmo factível no mundo real, quando a expressão força de vontade não consta do próprio vocabulário. Bem, pessoal, antes de tudo me permitam dizer que sim, tudo isso é possível. Você só precisa dar o salto inicial e sentir os efeitos. Numa questão de dias ou de 2 ou 3 semanas, prevejo que você notará as ideias mais claras, o sono melhor, o ganho de energia. Você terá menos dores de cabeça, lidará sem esforço com o estresse e se sentirá mais alegre. Aqueles que soem de uma condição neurológica crônica, como transtorno de ansiedade ou depressão, poderão notar os sintomas diminuindo ou até desaparecendo. Com o tempo, você perderá peso, e exames de laboratório específicos mostrarão enormes progressos em diversas áreas de sua bioquímica. Se você pudesse examinar o próprio cérebro, vê-lo-ia funcionando na capacidade máxima. É uma boa ideia marcar uma consulta com o médico a respeito do início deste programa, principalmente se você tiver algum problema de saúde, como o diabetes. Isso é importante caso você opte pelo jejum de um dia, descrito na página 245. Ao longo do próximo mês, você atingirá 4 metas importantes. 1. Livrar seu corpo de uma dependência de carboidratos como combustível e adicionar suplementos bons para o cérebro a seu regime diário. 2. Incorporar uma rotina de exercícios a seu dia a dia, caso ainda não tenha. 3. Esforçar-se para obter um sono rotineiro e reparador 7 dias por semana. 4. Estabelecer uma nova rotina e manter hábitos saudáveis pelo resto da vida. Subdividi o programa em 4 semanas, e cada uma é concentrada em uma dessas metas específicas. Nos dias que antecedem a primeira semana, você precisa pedir ao médico a realização de certos exames, que servirão como referência. Você também precisa aproveitar esse período para arrumar a cozinha, começar a ingerir suplementos, começar a se desfazer dos carboidratos e pensar num jejum de um dia para dar o pontapé inicial no programa. Durante a primeira semana, foco na comida, você adotará meu planejamento de cardápio e executará minhas recomendações dietéticas. Durante a segunda semana, foco nos exercícios, vou incentivá-lo a iniciar um programa físico regular e lhe dar ideias de como se movimentar o dia todo. Na terceira semana, foco no sono, você voltará as atenções para seus hábitos de sono e seguirá algumas dicas simples para garantir a obtenção do melhor sono possível toda noite, inclusive nos fins de semana. Durante a quarta semana, vou ajudá-lo a juntar todos os elementos deste programa e dotá-lo de estratégias para que esses hábitos novos sejam estabelecidos de forma permanente em sua vida. Não duvide da própria capacidade de ter êxito. Projetei este programa para ser o mais prático e fácil possível de seguir.
Prelúdio à primeira semana, prepare-se. Determine sua referência inicial. Antes de iniciar meu programa dietético, se possível peço os seguintes exames de laboratório. Incluo abaixo os níveis considerados saudáveis. Exame níveis ideais. Item glicemia de jejum. Só falta 2 minutinhos. Acho que é melhor deixar esses exames para a próxima, né? Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Foi muito bom, né? Foi ótimo. Ai, eu estava aqui falando sozinha. Não, tava todo mundo mudo. Não, mas vocês estão me ouvindo. Peraí. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estou ouvindo. Nós que estávamos no boa, mudo, né? meu bem. A gente tinha mutado, então aqui falando, esquecendo que o mudo estava ligado. Oh, meu Deus, eu tô gravando aqui ainda. Peraí, gente. Oh, Deus, peraí. Eita, que confusão. Stop.